Alô, galera do canal Smart Groups. Na aula de hoje, nós vamos continuar com o nosso curso de Introdução à Estatística. E na aula número 3, nós vamos falar sobre as chamadas medidas de tendência central. A princípio, nós vamos aprender a calcular essas medidas para dados não agrupados. No transcorrer do nosso curso, nós também iremos aprender a calcular as chamadas medidas de tendência central para dados que estejam agrupados em intervalos de classe. O que são as chamadas medidas de tendência central? São valores em torno dos quais os dados que são observados numa pesquisa tendem a se agrupar. Assim, por meio dessas medidas, nós podemos caracterizar um fenômeno que está sendo pesquisado e compará-lo em diferentes situações. Ok? As medidas de tendência central são três. A média, a primeira delas. Depois nós temos a moda e a chamada mediana. O que é a média? A média é a soma de todas as observações dividido pelo número total de observações. Então, para calcular a média, eu preciso somar todos os meus dados e dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Existem 4 tipos de média. A chamada média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a média geométrica e a média harmônica. Hoje, em particular, nós vamos estudar 2 dessas 4 médias. Nós vamos aprender o que é a média aritmética e o que é a média ponderada. Para que nós possamos entender melhor a diferença entre um tipo de média e outro, vamos aqui para o primeiro exemplo na nossa tela. Então diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta o número de computadores formatados ao longo do primeiro semestre de 2015 por um técnico em informática. Qual o número médio de computadores formatados mensalmente por esse técnico? Então, o que é que nós temos? Um gráfico onde nos mostra os computadores que foram formatados por um técnico no primeiro semestre de 2015. A primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para os eixos desse gráfico. No eixo horizontal, eu tenho os meses, que vai de janeiro até junho. E no eixo vertical, eu tenho a frequência absoluta, está indicada aqui por F. Ou seja, a frequência absoluta é a quantidade de vezes, ok? Ou é o quantitativo de vezes. Então, esse 32 aqui, que é a frequência absoluta, está indicando que em janeiro foram formatados 32 computadores, em fevereiro 28 e assim por diante. Para que seja calculada a média aritmética, a primeira coisa que nós vamos fazer é indicar aqui a média. Então, a média aritmética ela é indicada por um X com a barrinha aqui em cima dele. Essa barrinha indica que eu estou calculando a chamada média aritmética. Primeira coisa que nós vamos fazer é somar os dados que nós temos. E os dados que nós temos estão aqui. Eu tenho 32, que foi a quantidade de computadores que foram formatadas em janeiro, mais 28, que foram os computadores formatados em fevereiro, mais 40, que foram os computadores formatados em março, mais 20, que foram os computadores formatados em abril, mais 38, que são os que foram formatados em maio, e por fim, os 22 computadores que foram formatados em junho. Então, eu somei, ou eu realizei ali o somatório dos meus dados, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu vou dividir isso aqui por 6, porque eu devo dividir pela quantidade de dados, ok? Então, continuando aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos efetuar o somatório, está aqui, 32 com 28 vão dar 60, com 40 dá 100, com 20, 120, com 38, 158, mais 22 eu vou ter 180. E dividir pela quantidade de dados que foram 6. Então, 180 dividido por 6 vai dar 30. O que é que isso significa? Que, em média, esse técnico formatou 30 computadores por mês, ok? Essa nossa primeira média é uma média aritmética porque ela não apresenta peso. O que é o peso? É a quantidade de vezes que a minha informação, que o meu dado está sendo repetido. E nesse gráfico aqui, esse peso ele não aparece, ok? Então, quando isso acontecer, nós estaremos calculando uma média aritmética simples. No segundo exemplo, nós temos uma tabela aqui que trata das notas do primeiro ano de administração de uma escola qualquer.
Então, na primeira coluna aqui, nós temos as notas que foram tiradas, que variam de 4 até 10, e aqui a quantidade de alunos que tiraram essa nota, ou seja, a chamada frequência absoluta. Então, o que é que eu tenho aqui? Que a nota 4, 5 alunos tiraram ela. A nota 5, 8 alunos tiraram essa nota. E assim por diante. Aí a pergunta é, qual é a nota média desses alunos? Bem, o tipo de média que nós temos aqui é diferente daquele tipo do exemplo anterior. O que nós temos aqui é a chamada média aritmética ponderada, que nós vamos indicar da seguinte forma. Nós vamos usar o x com aquela barrinha em cima, só que vamos acrescentar aqui um índice P, para indicar que é a média aritmética ponderada. O peso nada mais é que a quantidade de vezes que uma informação se repete dentro de uma pesquisa. Então, quando eu digo aqui, que o peso da nota 4 é 5, eu estou querendo dizer que o 4 eu vou considerar ele 5 vezes, ok? Então, o 5 aqui é o meu peso, que nada mais é que a quantidade de vezes que um dado deve ser considerado. Então, para montar a média aritmética ponderada, eu vou pegar aqui a variável 4, colocar aqui, só que eu tenho que multiplicar pelo peso dela, que é 5. Ou seja, a nota 4 vai aparecer 5 vezes, ou vai ser considerada 5 vezes. Mais a nota 5, que vai ser considerada 8 vezes. Mais a nota 6, que vai ser considerada 12 vezes. Mais a nota 7, que vai ser considerada 6 vezes. Mais a nota 8, que vai ser considerada 4 vezes. Mais a nota 9, que vai ser considerada 3 vezes. E por fim a nota 10, que foi considerada 2 vezes. Ok? O total de dados numa média aritmética ponderada é dada pela soma dos pesos, ou é dado pela soma dos pesos. Então, se nós somarmos aqui os pesos, eu sei que o total vai dar 40. Isso quer dizer que eu tenho 40 notas, ok? Então, se eu somar os pesos, aqui 5, mais 8, mais 12, mais 6, mais 4, mais 3 e mais 2, eu vou ter o total de dados que eu tenho nessa pesquisa. Então, para continuar, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, efetuar esses produtos que nós temos no numerador da minha média ponderada. Eu tenho que efetuar esses produtos para que eu possa fazer o somatório. E, em seguida, dividir esse somatório pela quantidade de dados. Então, multiplicando aqui, a nota 4 apareceu 5 vezes. 4 vezes 5, eu vou ter 20. A nota 5 apareceu 8 vezes. Então, 5 vezes 8, eu vou ter aqui 40. A nota 6 apareceu 12 vezes. Então, 6 vezes 12, 72. A nota 7 apareceu 6 vezes. 7 vezes 2, 42. A nota 8 vai aparecer 4 vezes. Então, vou ter 8 vezes 4, 32. A nota 9 apareceu 3 vezes. Então, vou ter 9 vezes 3, 27. E a nota 10 vai aparecer 2 vezes. 10 vezes 2, 20. O somatório aqui embaixo, eu já sei que ele vale 40. Tanto somando aqui ou observando a tabela. A tabela já foi dito que eu tinha 40 notas, ok? Na sequência, o que nós vamos fazer é o somatório desse numerador e depois dividir isso por 40, que é o total de dados. Se eu somar aqui os numeradores, eu vou obter 253, que dividido por 40 vai dar 6,325. Para a gente arredondar esse valor e ter uma ideia melhor do que é essa nota média desses alunos, nós vamos aqui arredondar também essa nota que eu tive aqui no final. Então, 6,325, se eu arredondar para um número inteiro, eu vou olhar essa primeira casa aqui que está após a vírgula. Como ela é 3, é uma casa menor do que 5, eu conservo o que eu tenho antes. Então, a minha média aritmética ponderada vai ter um valor de aproximadamente 6. Ou seja, os alunos dessa turma de administração
tiveram em média a nota 6, ok? Então, eu acho que ficou bem claro. A média ela vai ser aritmética simples quando não tiver o peso, ou seja, quando não tiver sendo indicada a quantidade de vezes que um determinado dado aparece. E vai ser ponderada quando eu tiver a presença desse peso, que nada mais é a quantidade de vezes que esse dado vai aparecer, o que eu devo considerar esse dado, ok? Vamos agora entender o que é a chamada moda. A moda é o valor que aparece com maior frequência em uma pesquisa. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Diz o seguinte: considere que um grupo de alunos do primeiro ano de administração obtiveram as seguintes notas na avaliação de matemática. Aí foram listadas as notas e se pergunta qual a moda das notas desses alunos. Se nós observarmos nesse conjunto de notas que está aqui, 5, 3, 4, 6, 5, 7 e assim por diante, a nota que aparece com maior frequência é o 6. O 6 aparece aqui uma vez, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a moda dessas notas vai ser 6, porque 6 é o valor que aparece com maior frequência nessa distribuição. Quando uma distribuição estatística só tem uma moda, ela é chamada de distribuição modal ou distribuição unimodal, ok? Qual a interpretação que eu dou para essa moda 6 dentro desse problema? A interpretação é que a nota que ocorreu com maior frequência foi a nota 6, ou seja, a nota que apareceu mais vezes foi a nota 6. No exemplo 2, suponha um conjunto de tempo de serviço de 6 funcionários. Então tem lá, um trabalhou 3 anos, outro 3, 7 anos, 8 anos, 8 anos e por fim 11 anos. Determine a moda desse conjunto de dados. Se eu olhar para essa distribuição, nós temos dois valores que se repetem mais vezes, que são o 3 primeiro e depois o 8. Então, nesse caso, nós podemos dizer que nós temos dois números que representam a moda. A moda ela tanto pode ser 3 quanto pode ser 8. Quando isso ocorre, quando eu tenho duas modas em uma distribuição, nós dizemos que essa distribuição é bimodal, ok? E qual a interpretação que eu daria para moda 3 e moda 8 nesse problema? É que o tempo de serviço que aparece com maior frequência para esses funcionários é de 3 e de 8 anos. Um exemplo 3. Suponha um conjunto de tempo de serviço de 5 funcionários. Então, o primeiro funcionário trabalhou 3 dias, o segundo 7, o terceiro 8, o quarto 10 e o quinto 11 dias. Determine a moda deste conjunto de dados. Se eu observar essa distribuição, não tem valor que se repita mais vezes. E quando isso acontece, nós dizemos que não existe moda, ok? E a distribuição nesse caso vai ser chamada de amodal. Qualquer distribuição que não há a presença da moda, nós chamamos ela de distribuição amodal, ok? A interpretação disso é que não existe tempo de serviço com maior frequência para esses funcionários. Vamos para o exemplo número 4. No exemplo 4, fala que o preparador físico de um time de futebol mediu a altura dos titulares do time. Qual a moda das alturas desses jogadores? Então tem aqui, o primeiro jogador tem 1,60, o segundo 1,52, o terceiro 1,66 e assim por diante. Se eu observar essas alturas, a que aparece com maior frequência é 1,66, a que aparece uma vez, duas vezes, 3 vezes. Ou seja, a altura que aparece com maior frequência é 1,66. Logo, eu indico que a minha moda é 1,66, ok? No exemplo 5, ele fala-se ali que tem uma tabela onde estão as idades dos alunos de um curso de administração. Qual é a moda dessas idades? Isso aqui é bem simples, porque se eu tenho a frequência aqui, a moda vai ser a idade que aparece com maior frequência. E a idade que aparece com maior frequência é 15 anos, que aparece 20 vezes. Então, vou dizer aqui que a moda é igual a 15 anos, porque 15 é a idade que aparece mais vezes, ok? Para finalizar, vamos falar agora o que é a mediana. A mediana, para dados não agrupados,
é o valor que ocupa a posição central dos dados quando eles estão ordenados. Ou seja, é o valor que deixa a metade dos dados abaixo e a metade acima desse termo central. Por isso que a gente diz aqui que a mediana representa 50%, o termo que está exatamente no meio de um conjunto de dados. No nosso exemplo, diz o seguinte: na tabela estão representados dados da cotação mensal de ovo extra branco, vendido no atacado em Brasília em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Então aqui nós temos os meses, que vai de outubro até abril, inicia no ano 2007 e termina em 2008. E aqui as cotações do ovo em cada mês. Aí ele diz, de acordo com esses dados, qual o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período? Para calcular a mediana, a primeira coisa que nós temos que fazer é ordenar esses dados. Ou seja, o que nós temos que fazer inicialmente é o chamado rol de dados. Pegar essas cotações aqui e escrevê-las da menor para maior, ou seja, colocá-las em ordem crescente. Então, se eu observar aqui, o menor valor que eu tenho está aqui, ó, é R$ 73,10. Então, é esse valor que eu vou escrever primeiro. Ok? Na sequência, tirando R$ 73,10, o menor valor que eu tenho agora é R$ 81,60. Então, vou escrever aqui, ó, R$ 81,60. Depois vem R$ 82. Então, vou colocar aqui R$ 82. Na sequência, eu tenho R$ 83. Depois eu vou ter R$ 84. Na sequência, R$ 84,60. E por fim, R$ 85,30. Então, se eu observar, a quantidade de dados que eu tenho aqui é uma quantidade ímpar. Eu tenho aqui 7 preços, 7 cotações. Quando a minha quantidade de dados é ímpar, a mediana vai ser o termo que está no centro dessa distribuição depois que eu monto o rol, depois que eu ordeno esses dados do menor para o maior. Então, se eu observar aqui, ó, e procurar o centro, eu vou ter 3 dados aqui para esse lado, 3 dados para o outro lado. O termo que está no centro é 83. Isso aqui é o meu termo central. E esse termo central é o que indica a minha mediana. A mediana das cotações do ovo branco vai ser R$ 83. Se essa quantidade de dados for um número par, nós não vamos ter um termo no centro, nós vamos ter 2. Então, quando isso acontecer, a mediana vai ser a média aritmética desses 2 termos. Ou seja, nós vamos somar esses 2 termos que estão no centro e dividir por 2. Vamos ver isso no próximo exemplo. Para fazer o levantamento da altura dos alunos do primeiro ano de uma turma de ensino médio, o professor de educação física realizou medidas e obteve os resultados da tabela abaixo. De acordo com as informações do quadro, qual a mediana dessas alturas? Então, na tabela aqui diz o seguinte, que a altura 1,55 apareceu uma vez, a altura 1,60 2 vezes e assim por diante. O que é que nós vamos fazer primeiro para encontrar a mediana? Nós vamos começar a ordenar esses dados. A primeira altura que aparece é 1,55 e ela só aparece uma vez, está aqui. A altura 1,60 vai aparecer aqui, ó, uma vez, 2 vezes, ok? A altura 1,65 ela vai aparecer 3 vezes, então está aqui, ó, 1,65, 1,65 e mais 1,65, ok? A altura 1,68 ela vai aparecer 2 vezes, tá aqui, ó, uma vez, 2 vezes. A altura 1,70 aparece uma vez, então aqui eu só vou representá-la uma vez.
Aí agora vem a altura 1,72, também aparece somente uma vez. A altura 1,73, ela vai aparecer duas vezes. Então 1,73 e 1,73. A altura 1,75, ela vai aparecer quatro vezes. Então tá aqui, ó, 1,75 uma vez, duas, três, quatro vezes, ok? Agora a altura 1,79 aparece uma vez e a altura 1,80 aparece duas vezes, 1,80 e 1,80, e por fim a altura 1,90 que vai aparecer três vezes. Então tá aqui 1,90, 1,90 e 1,90. Vejam só, se eu contar aqui, depois de ordenar esses dados, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, tem aqui 22 números, que é uma quantidade par. Se eu dividir 22, deixando uma quantidade de termos abaixo do centro e outras acima desse termo central, eu não vou ter um termo no centro, eu vou ter dois. O que é que vai acontecer? Eu vou ter 10 termos abaixo desses termos centrais e 10 termos acima, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Esses 10 termos vão estar abaixo do termo central. E os outros 10 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vão estar acima dos termos centrais. Só que no centro, como é uma quantidade par, como foi colocado na questão anterior, eu não vou ter um termo central, eu vou ter dois. Então, a mediana nesse caso vai ser o somatório desses dois termos. Eu vou somar 1,73 com 1,73 e dividir por 2. Se eu somar 1,73 com 1,73, eu vou ter 3,46, que dividido por 2 vai dar mediana igual a 1,73. Isso quer dizer que a altura mediana desses alunos é 1,73 metros, ok? Bem, gente, com isso a gente encerra a nossa terceira aula sobre introdução à estatística. Espero que vocês aproveitem ao máximo a aula, que eu possa ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, para que vocês possam acompanhar tudo que está acontecendo aqui. Se gostou da aula, clica aí no gostei, dá uma força para o canal e até a próxima. Valeu, galera, por mais essa.